Terror noturno. Já ouviu falar desse distúrbio do sono que acomete algumas crianças, às vezes bem pequenininha, 1 ano, 2, é mais comum em crianças de 3 a 5 anos, mas que às vezes tira o sono dos pais? Bem, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, que é inclusive a sugestão de uma seguidora aqui do canal do Grandes Pequeninos. Eu sou a Carolina Sales, psicóloga e colaboradora aqui desse nosso quadro Cadê o Manual? E já que eles não vêm com o manual, vamos aqui conversar sobre o que é que a gente pode fazer diante de algumas questões que acontecem com os pequenos. O que você, grande pequenino, pode fazer? Bom, sabe que terror noturno é algo que chama muito a atenção, principalmente dos pais, porque normalmente a criança durante a noite ela tem uma agitação, ela não acorda, é diferente de um pesadelo, é mais até ela faz mais movimentos, ela pode inclusive causar algum dano para ela mesma, por exemplo, se bater, ou ela pode nesse momento ficar sonâmbula e se levantar e ali pode acontecer, ela pode se colocar em alguma situação de risco, obviamente sem que ela perceba, mas especialmente existe uma sensação de angústia, de medo, de pavor. A criança pode inclusive gritar, então é um quadro que para o adulto que acompanha normalmente é um quadro apreensivo, um pouco assustador inclusive. O que fazer numa situação como essa? E em casos bem raros, a criança pode ter inclusive mais de um episódio numa mesma noite. Na maior parte dos casos isso não acontece, normalmente acontece uma vez por semana ou a cada 10, 15 dias. Mas em alguns casos mais graves, a gente pode ter repetição até mesmo no sono do dia. São mais raros, mas isso pode acontecer. E por que que isso acontece? Acontece normalmente, está relacionado a alguma questão emocional. Apesar da gente ainda não ter absoluta certeza de poder dizer isso com convicção, mas descartadas todas as questões neurológicas, físicas, essa criança normalmente ela tem o terror noturno associado a uma situação de estresse, uma situação em que ela se mantém ansiosa por algum tempo, ou uma situação de entristecimento, caminhando para um processo depressivo. Então são situações talvez mais graves, mais importantes de serem olhadas, de serem cuidadas. Por isso é muito diferente só de um pesadelo, de um episódio esporádico em que a criança simplesmente acorda assustada. No terror noturno, normalmente, a gente tem uma movimentação corporal mesmo. É indicado que a criança não seja acordada. Por quê? Isso pode levá-la a se assustar ainda mais com a situação. Então, o que é recomendado no terror noturno para os pais fazerem? É recomendado que os pais estejam por perto, que os pais protejam a criança caso ela vá para alguma situação de risco, mas que os pais a acompanhem naquele processo, mesmo mantendo ela no sono. A não ser que ela mesma acorde, e aí se isso acontece, é comum até que ela não reconheça o pai e a mãe, porque ela estava tão em meio a uma outra situação que a hora que ela acorda, ela leva um susto e pode levar ali alguns segundos para reconhecer o ambiente, para reconhecer o pai e a mãe. Então, novamente, solicita do pai e da mãe uma calma, uma aproximação, um cuidado de fato, e se a criança, se ela está, por exemplo, se debatendo, nem sempre a gente vai conseguir fazer a contenção, porque num determinado momento é importante que ela tenha ali aquele processo, o pai fica muito mais ao redor, o pai e a mãe, porque a tendência é que aquilo dure pouco tempo e ela vai se acalmar. Essa é a tendência, isso é normalmente o que acontece. Claro que se isso se prolonga, você vai fazer uma intervenção de contenção física, de segurar no braço levemente, de segurar na cabeça, mas normalmente isso passa, dura pouco tempo e é possível inclusive que no dia seguinte a criança nem se lembre do que aconteceu, é geralmente o que acontece.
Mas aí como fazer para minimizar essa situação? Bom, a primeira questão é justamente identificar se tem alguma situação que está gerando ansiedade ou entristecimento na criança, seja na escola, seja na família, se tem algum fato que está acontecendo. Uma outra questão é cuidar da rotina dessa criança. Por exemplo, o horário dela dormir, o horário de fazer as refeições, especialmente antes de dormir, fazer refeições mais leves, não comer tão perto da hora de dormir. Também é importante verificar se essa criança está tomando algum medicamento que pode gerar alguma interferência no sono. Então, porque isso também pode ser um fator que desencadeie o terror noturno. E é importante também, antes da criança dormir, que esse momento do dormir seja um momento de aconchego, um momento de um contorno mesmo, físico, emocional, seja um momento gostoso, agradável. Alguns pais levam a criança para dormir na cama, justamente para evitar que um pesadelo aconteça, ou que se acontecer, eles estejam ali para conter. Essa conduta, ela não é a conduta mais recomendada. Essas outras que eu citei anteriormente, sim. Mas de levar a criança para a cama, você pode, inclusive, desenvolver ali mais uma questão, que é talvez um medo de dormir sozinha, uma dependência para dormir na cama dos pais. Então, isso é pouco interessante. Mas se você puder conter essa criança, né, dar esse contorno na hora de dormir, que seja uma hora gostosa, que ela realmente possa ter rotina, que ela possa ter as horas de sono que são adequadas para a idade dela. Tudo isso é importante para manter a qualidade do sono da criança. E nesses casos em que existe o terror noturno, é recomendado, primeiro, né, que os pais mantenham naquele momento a calma. E de novo, eu sei que isso é um desafio, mas é o que, se a gente pudesse dar a primeira recomendação, essa é a primeira recomendação, que quem estiver ali olhando por aquela criança, evite entrar no desespero daquela situação em que a criança está vivendo e simplesmente estar ali contendo, contornando a situação, protegendo a criança, velando ali por ela, zelando por ela, mas sem fazer uma intervenção, sem querer tirá-la daquela situação, sem entrar no desespero. Esse é o passo número 1, isso é muito importante, que você mantenha a calma nesse momento, porque isso vai ajudar a criança. Isso vai ajudar a criança para que no tempo dela ela se restabeleça e ela fique bem. E se ela fica bem, provavelmente ela volta a dormir e ela passa a ter uma noite tranquila. Mas então, esse é um passo para cuidar dela, além das recomendações iniciais que eu já dei anteriormente. Um outro passo é que, se isso se prolonga e principalmente se isso acomete a criança, porque no dia seguinte ela acorda muito cansada, ou porque ela começa a ficar com medo, quer dizer, começa a ter uma repercussão no estado emocional dela e na energia dela para o dia. Então é importante que se faça uma intervenção e é importante que o pediatra seja consultado e normalmente uma psicoterapia infantil com essa criança ou uma psicoterapia familiar em que os pais e a criança sejam atendidos pode ajudar muito a resolver, porque nem sempre a gente sabe qual é o motivo exato, mas quando a gente vê uma composição familiar fica mais fácil para o profissional identificar o que está acontecendo ali e aí poder ajudar essa criança e essa família a dissolver esse problema. Então, ele normalmente não acompanha a criança ao longo do desenvolvimento dela, ele é uma fase, normalmente está relacionado a alguma situação emocional, ansiedade, entristecimento ou um fator estressante, e ela pode ser solucionada exatamente, né, com uma intervenção psicológica e com essa contenção dos pais e essas medidas na rotina da criança. E muito provavelmente ela não vai ter nenhum acometimento cognitivo, físico em função do terror noturno. Não, isso é muito improvável que aconteça. Normalmente não acontece nada disso, mas precisa ser cuidado porque pode acometer o estado emocional,
e como eu disse, né, a energia dela durante o dia, a energia dela para o estudo, para as atividades que ela faz. Então, se você observa ou observar isso aí no seu filho, é recomendado que você busque, de fato, um profissional, né? Tanto pediatra, que você avise o pediatra do seu filho, e que você possa buscar aí um psicólogo que seja especialista ou em terapia familiar ou em terapia ou em psicoterapia infantil. Certamente esse profissional vai poder te orientar com muito mais individualidade no que está acontecendo exatamente na sua casa, na sua família. Ok? Bom, se você gostou desse nosso vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, o seu comentário e também compartilhe, porque esse vídeo pode ser útil para mais pessoas e nós vamos ficar muito felizes se a gente tiver aqui também a sua sugestão para próximos temas, ok? Ajude-nos a construir esse nosso canal que é para você, esse nosso quadro em que a gente faz aí um movimento de ter, claro, a gente não tem manuais, mas a gente seria maravilhoso se a gente tivesse e a gente quer te ajudar a construir pelo menos um direcionamento, se não é realmente um manual, mas um direcionamento de como você pode conduzir a sua relação com o seu filho, o desenvolvimento do seu filho do melhor jeito. Então deixa aqui o seu comentário, dê o seu like e nós nos vemos em breve no próximo vídeo. Muito obrigada, tchau, tchau!